Voltamos aqui no bate-papo político para dizer o seguinte: a informação interessa a muita gente que é beneficiário dos programas sociais. O governo federal vai reduzir o prazo para beneficiário manter o Bolsa Família em caso de aumento da renda. Quem tem os detalhes é o repórter Sátiro Salles. Vem mudanças nas regras para a manutenção do Bolsa Família, quando os beneficiários tiverem melhoria de renda. Um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional cria normas para a exclusão de pessoas que consigam melhorar de vida a partir de um aumento na renda. A lei sancionada pelo presidente Lula mantém o pagamento parcial do benefício em caso de aumento da renda acima dos limites do programa. A regra atual de proteção garante o pagamento de 50% do valor regular do auxílio por um prazo de 24 meses, caso a renda familiar ultrapasse os R$ 218 por pessoa, limite para o ingresso no programa, desde que ainda fique abaixo do meio salário mínimo por indivíduo da família, equivalente a R$ 759. Os técnicos do governo federal discutem os cenários sob o tema de proteção, que pode ser reduzido para 6, 12 ou até 18 meses. Os técnicos estudam também a possibilidade do limite de renda ficar abaixo de meio salário mínimo. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. São mudanças que estão em estudo pelo Ministério do Planejamento, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Beto Almeida, e que podem, essas medidas, mexer com muita gente que já tem um patamar de renda acima daquele valor mensal permitido para receber o Bolsa Família. Bom, Luciano, isso foi uma medida que passou por aquele pacote do governo federal em relação à questão da contenção de gastos, de economia de custos que ele precisa fazer para atingir aquele chamado equilíbrio fiscal. Foi aprovado lá pelo Congresso Nacional, mas claro, falta ainda regulamentação. Quando a gente fala nessa regulamentação, quer dizer exatamente isso, que o governo precisa exatamente estudar essas medidas, como fazer, por exemplo, com que o prazo que ele vai reduzir agora para uma família que melhorou o seu rendimento, que, portanto, já não atende mais aqueles critérios de estar dentro do Bolsa Família. E principalmente, viu, Luciano, é o prazo também de retorno, porque às vezes essa família, naturalmente, ela melhorou de renda, ela deixa o Bolsa Família, mas mais adiante ela pode vir a enfrentar desemprego entre seus membros, haver uma queda no poder aquisitivo, e aí essa família tem o direito de retornar. Mas aí qual é o período que ela retorna? É imediato? Porque atualmente, por exemplo, não existe exatamente um prazo determinado, não. Se você cai no seu rendimento, você volta. Aí tem um ponto. Atualizando os dados no cadastro único para reingresso, né, no Mas Bolsa aí tem Família. Um ponto de discussão que talvez queira se colocar um prazo aí, olha, quando você sai dos critérios do Bolsa Família, para você voltar, você tem que decorrer um prazo aí de pelo menos 3 anos. É algo realmente que pode pegar ruim para muita gente. Claro que o governo sempre leva em conta também o aspecto técnico, mas tem também a questão política. Imagina você se o governo do presidente Lula vai tomar medidas dessas antipáticas num ano como esse ou no próximo, que é um ano de eleições. Jamais. Como o assunto é renda, Beto Almeida, estamos de olho na pauta do Congresso Nacional, porque tramita o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, que disciplina a isenção do imposto de renda para os trabalhadores que ganham até R$5.000 por mês e também redução desse mesmo imposto sobre a renda de quem tem salário entre 5 e 7 mil reais. O projeto de lei já foi sancionado, a medida provisória já foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas o projeto de lei precisa ser votado pelo Congresso Nacional. E aí sim, Zeno, é um dos pontos que está em pauta no Congresso Nacional para ganhar celeridade no retorno das atividades nesse pós-feriadão. É um tema que, de fato, Zeno, impacta, porque tanto tem um impacto sobre a União, como tem impacto sobre milhares, milhões de famílias de trabalhadores brasileiros que esperam, aguardam com ansiedade o cumprimento dessa promessa de campanha que foi feita pelo presidente Lula. Ele disse exatamente isso na campanha, que ao ser eleito ele iria ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para a pessoa física que ganha até R$5.000 mês.
Era algo que vinha, inclusive, gerando uma certa expectativa e até uma certa frustração por não ter sido ainda implementada. Havia uma resistência inicial do Ministério da Fazenda, porque quando o governo federal abre ou amplia essa faixa de isenção, naturalmente é dinheiro que deixa de arrecadar, é dinheiro que deixa de entrar no cofre, nos cofres da União. Isso tem impacto também, inclusive, Luciano, sobre estados e municípios. Claro, porque uma parte dessa receita do imposto de renda, ela também é redistribuída com estados e municípios. Tanto é que esses dois entes estão aí numa luta para ver exatamente como fazer uma compensação em relação a essa questão do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, são pontos que vão tomar conta desse debate no Congresso Nacional agora, nessa retomada dos trabalhos nesse pós-feriadão. Entrando na reta final do bate-papo político, Beto, chamo o Sátrio Salles de volta conosco aqui para falar sobre um projeto de lei que tramita na Câmara Federal e cria regras mais duras e estabelece que crédito consignado liberado sem autorização pode ser criminalizado. Sátrio Salles. Mais proteção a quem é surpreendido com depósito em conta bancária de empréstimo consignado sem autorização. Mais ainda, é quando o empréstimo é feito por meio de fraude e o dinheiro cai na conta de terceiros. Como tentativa de inibir esse tipo de golpe, a Câmara Federal aprecia um projeto de lei que endurece as punições para as instituições financeiras que liberam crédito consignado sem o consentimento do consumidor. O projeto de lei, apresentado pelo deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, propõe mudanças no Código de Defesa do Consumidor para transformar essa prática em crime, com pena de detenção que pode variar entre 6 meses e 2 anos. O texto estabelece ainda que, além da pena criminal, uma multa de 20% sobre o valor depositado sem autorização a ser paga diretamente ao consumidor em até 60 dias. A proposta responde ao aumento de casos em que aposentados, pensionistas e servidores públicos recebem depósitos referentes a empréstimos consignados, sem qualquer solicitação ou assinatura de contrato. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Eu fico surpreso, Beto, com a ausência de uma legislação que tenha normas para punir quem se dá bem com empréstimos consignados fraudulentos. Temos muitos casos, e eu acompanho aqui no bate-papo com o professor e advogado Paulo Bacelar, perguntas e dúvidas dos nossos ouvintes da área da Previdência Social sobre o que fazer diante daquela situação em que o beneficiário, o segurado, a segurada não pediu dinheiro emprestado, o banco depositou a grana na conta desses beneficiários da Previdência Social, ou em casos mais graves de pessoas que tiveram os documentos usados indevidamente e o dinheiro de um empréstimo consignado foi cair na conta do golpista. Por que essa brecha, esse buraco para punir quem comete esse tipo de fraude? Esse projeto de lei, Lisador, que é muito bem-vindo, ainda precisa passar pelas comissões de defesa do consumidor da Câmara e também pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara Federal. Depois disso, aí o projeto vai para o plenário. Mas eu acredito que esse é o tipo de proposta, Lisador, que não terá, digamos assim, rejeição por parte de nenhuma bancada, de nenhum parlamentar. Porque é óbvio que a situação está chegando a um ponto em que o consumidor, que é a parte mais vulnerável nesse processo, está cada vez mais sujeito a esse tipo de ação que beira a irresponsabilidade das instituições financeiras. E aqui eu falo dos bancos. É por isso que o projeto prevê, por exemplo, punição para os bancos aplicando multas, Luzenor. Não apenas para quem comete a fraude, mas também para as instituições financeiras, porque elas são responsáveis. É inadmissível que um banco simplesmente libere um empréstimo consignado sem que a parte interessada autorize. O banco não tem como dizer que não tem controle sobre isso. Tem controle sim. Aliás, deve existir sempre controle sobre isso. Então, por isso que esse tipo de ação, ele precisa ir mais fundo, porque na realidade aqui é uma relação de respeito com o Código de Defesa do Consumidor, ou melhor, de desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. E quando a gente fala de desrespeito, nós estamos colocando, não é só o código, nós estamos colocando do outro lado o aposentado, quem está lá sendo vítima desse golpe, porque
seja que o empréstimo não foi autorizado e mesmo assim caiu na conta dele, ou foi uma fraude, alguém fraudou e conseguiu fazer o empréstimo no nome dele, ainda assim alguém tem que ser responsabilizado por isso. E as instituições financeiras precisam ser mais rigorosas na captação das informações desses beneficiários da Previdência Social para que as fraudes não aconteçam. Beto Almeida, quero registrar na reta final do bate-papo político a audiência do Ismael Freitas em Fortaleza, Magnólia em Caucaia, Micael em Aracati, Rafael em Fortaleza, Laísa Lopes em Maranguape, Rubens Neves em São Gonçalo do Amarante, Verle em Guaraciaba do Norte, Lindomar em Camucim, Mateus em Canindé, Arlindo em Fortaleza, Francisco Rogério em Guaraciaba do Norte e o Carlos em Quixadá. Final da nossa conversa aqui, Beto. Para finalizar, neste feriadão, Beto. Que tem, Luciano, o feriadão, só falar de que, por exemplo, hoje, a gente às vezes fala assim, Luciano, é mais um feriadão, a gente se preocupa muito com a questão do descanso, mas lembrar de uma figura que foi importante para, inclusive, trabalhar a nossa independência. O famoso alferes, Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. Hoje, esse feriado é dedicado exatamente a esse mineiro que lutou lá atrás, quando o Brasil ainda era colônia, dependente de Portugal, quando tinha a derrama de tanto ouro que acabava sendo retirado aqui das nossas terras, levado para Portugal. Foi ele o primeiro a trabalhar essa ideia da liberdade, da independência das colônias aqui de Portugal. Então, e pagou caro. E pagou caro por isso. Então, é uma figura central que às vezes a gente passa porque é um feriadão, tá gostando de tudo, mas esquece de lembrar que nós temos nossos heróis. Final da nossa conversa, a você um bom feriado de segunda-feira. Amanhã, terça-feira, de volta aqui no Bate-Papo Político, mas já mais informações com Marcos Fulan. Grande abraço a você, ouvinte internauta, a você, Beto Almeida. Um bom dia a todos e até amanhã.